chicos, ¿todo bien? ¿Tranquilos? Espero que sí. Ahora nos vamos para nuestra clase de español y haré con ustedes la corrección de la unidad 2 o del capítulo 2, más hablaré sobre las reglas de acentuación y los heterotónicos, ¿vale? Entonces, yo pienso que aún estamos de cuarentena, pero ya vemos que tal vez volvemos, no lo sé aún qué día, pero tenemos que tener mucha fe, mucha esperanza que todo acabará bien. Y sigamos con nuestros estudios, ¿vale? Entonces, estoy con mucha saudade. Saudade é uma palavra que não há em espanhol, porque é uma palavra brasileira, pero te extrañando mucho, ¿vale? Tranquilos, adelante, vámonos. Entonces, aquí en la primera parte hablamos sobre la biografía de Frida Kahlo y es muy interesante la historia de superación de esta mujer que es increíble, sus obras, o que hizo. Entonces, después de leer el texto, busca en internet obras de Frida Kahlo e discute com seu professor, os companheiros, as questões abaixo. Então, vamos a ser juntos, se não hicieron antes, não? A Frida Kahlo le gostava pintar autorretratos. Que te parece que a artista aprendia a transmitir ao produzi-los? Então, a história dela é muito bonita, não? Porque ela teve uma grande dificuldade e que levou ella a tener que dibujar sus propios retratos cuando estaba enferma, ¿no? En un hospital, en una cama. Entonces ella transmitía que solamente las personas se conocen, ¿no? Solamente las personas se conocen. No podemos hablar, conozco el chico, la chica, no. Solamente cada persona conoce. A veces vivíamos con mucha gente y no conocíamos a nadie. Mucho tiempo con una persona y no conocimos. 2. ¿Crees que el hecho de tener sobre su cama un espejo cuando todavía estaba enferma fue fundamental para que Frida pintara muchos autorretratos por toda su vida? Sí y no. Sí, porque ayudó ella en un momento difícil, pero no porque ella tendría muchos problemas, pero no. Então, uma coma, acá isso é uma coma, né? Pero não, porque ella tendría muitos problemas e por meio de suas pinturas retratou o que passava e que pensava. E temos que pensar que Frida Kahlo foi nome para o feminismo, foi nome para as mulheres. Então, de toda a violência doméstica, de toda a opressão que ella também tinha filhos, de toda sua forma também, que ele era uma mulher bonita, pero era uma mulher que tendria muitas ganas e que não podia fazer muitas coisas, não? E depois venimos para o encontro vocálico consonântico, a partição de sílaba, ou seja, quando se hace uma separação silâmbica, não? Então, aí nós temos já os diptongos, triptongos, e depois vem outra, a página 9 agora. Então, aí, em el texto, biografia de Frida Kahlo, exposto no início do capítulo, letra A. Busca y escribe 3 ejemplos de hiato. Yo he puesto este, pero si buscasse otros no hay problema. Entonces, yo he puesto país, tenía cirugía. Entonces, la B. Separa las cifras de las palabras indicadas en el ITA. País tenía cirugías. País tenía cirurgias. Depois aí eu busca e escreve 3 exemplos de diptongo. Recuerda que diptongo não se separa, não? Pode ser crescente ou decrescente, não? Então, nós temos sofrimentos, poliomielites e pie.
não? Acá temos crescente, poliominitis também crescente e pie crescente. D. Separa as sílabas das palavras indicadas em la letra C. Sufrimientos, poliomielitis. Acá acaba, se olvidou aqui, ó, aí, ó. Poliomielitis e pie. E la 2 indica com la ex se cada palavra de abaixo é um hiato ou um diptongo. Então, país, hiato, pies, diptongo, huesos, diptongo, sufrimientos, diptongo, ordenamiento, diptongo e poliomielitis, diptongo. E aí na foto do Museu de Huiracayo, em Coachocán, na Ciudad de México, ¿no? Muy interesante. Ahora la página 10. Lee la tira y después haz las actividades. Madariaga quedó frente a una televisión prendida todo el día. Hoy tenés la cabeza vacía que de costumbre, más vacía que de costumbre. O me parece a mí. O me parece. ¿Tenés o no tenés la vacía o de costumbre? Hace una crítica, ¿no? Lista as palavras em el encontro vocálico, com uma sugerência. Madariaga, televisión, dia, hoy e vacía. ¿No? Haz la separación silábica de las palabras indicadas. Madariaga, televisión, dia, hoy e vacía. Indica onde estão os diptongos e hiato nas palavras indicadas em la B. Diptongos, madariaga, televisión e hoy. Hiatos, día y vacía. Muitas das vezes as tiras têm o objetivo de produzir la risa a sepultores. Em el caso, qual é o sentido de humor que provoca em árvore enriqueta? Bueno, aqui eu he pulado la D, pero eu vou falar assim. La D é o quê? Porque tenéis a cabeça vacía, né? Que é de costumbre, ou seja, que ha puesto el peluche, el oso de peluche para ver em a almofondra, né? Para ver o sofá, para ver a alfombra, o sofá, para ver a tele e hoje tenés a cabeça mais vazia que de costume, ou me pareces a mim que seja, também queda assim, também, né? Então, aí la 4, ¿no? Que viene, coloca as palavras de la caja en la columna correspondiente. Aí nós temos aí, temos la 4, que é esquiamos, esquiais, quadro, estudiais, cidadano, não? Esses acá. Então, vamos. Hiatos. Reúno, tenía, baú e esquia, não? Diptongos. Quadro, inteiro, cidadano, esquiamos. E os diptongos, ou seja, 3 lugares que nos separa, estudiai, Uruguai, denuncieis e esquiais, vale? 5. Classifique a V verdadeira ou F para falsa das seguintes afirmações. Corrija que sejam falsas. Então, pedi para corrigir somente as falsas. Em la palavra televisão, há diptongo. Perfeito. Verdadeiro. Em la palavra caeria, há 2 hiatos. Falso. Há hiato, pero também há diptongo, né? Mesmo que tenha 2 fortes e que não caiba em la separado, caeria. No caso tem I aqui, então eles quedam juntos. Então, em la palavra aí, há hiato. Perfeito, porque tendo lá H no meio, não há problema, não? Não tem problema aí. Então, em la frase, el pueblo está impaciente, há diptongo, hiato e monossílabo.
Vamos lá. Hay un diptongo, desculpa, hay un diptongo que es, hay dos diptongos, pueblo e impaciente, y un monosílabo, que es él, ¿vale? En la frase, quero reírme, pero não puedo, hay un triptongo e dois hiatos, falso. Hay dois triptongos, quero e puedo, e um hiato, reírme, ¿vale? Depois nós temos a 11, adelante, e a 12. La 12, 3 perguntas. Depois do poema, esse texto acá, que venimos de Octavio Paz, né, que é um escritor mexicano, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1990, não? Então, está aí, Antônio, vem acá. Para Octavio Paz, ¿qué es arte? El arte es algo vivo que nace del interior de una sociedad y no puede ser uniformado. Explica con sus palabras la comparación que Octavio Paz entre la dirección que toma un estilo artístico dentro de una sociedad y el crecimiento de las ramas de un árbol. Chicos, este personal, porque es su opinión, pero yo he puesto una acá. Si quiere, si está más parecido, todo, pero es su opinión, ¿no? Es personal. Para el autor, un estilo artístico es algo vivo que no puede ser impuesto para una sociedad y por eso no es posible saber cómo se desarrollará y en qué dirección va a tomar, así como las ramas de un árbol cuyo camino no es posible adivinar. Que cuando hacemos un arte, o un cuadro, o una experiencia, nosotros dejamos para la creatividad de cada uno. Entonces, no sabemos para cuándo, para las ramas de un árbol, cuando una árvore crece, no sabemos para dónde que va a mirar, será arriba, hacia abajo, hacia un lado, otro lado, ¿no? Entonces, plantamos la semilla y deja para ver lo que pasa, ¿no? 5. Según el texto, el arte se nutre siempre del lenguaje social. Explica cómo eso ocurre. El lenguaje social es el reflejo de las características de un pueblo. Es formado por su historia. Decir que el arte se nutre de él significa que se sostiene y que se impulsa a través de una visión de un mundo que de la forma como la sociedad se presenta. Chicos, la arte, la cultura, es la representación de un pueblo. Entonces, ahora, eu vou querer assistir, porque há um dibujo agora na Netflix que já aparece, não vou ver ainda, mas só na propaganda. Os chicos já com a máscara, não com o disfraz. Então, é a realidade atual. Então, a arte vai a imitar a cultura que passa no mundo que tiene el pueblo, ¿no? Encontre el texto 5 palavras com encontros consonânticos e copia-las sublinhando os encontros. Aí eu he puesto profundas BR, imprescindible, crescimento, multiplicar-se, extranjero, ¿vale? Entonces, agora vamos para a página 13 e 14. Elige 5 palavras do segundo parágrafo do texto Poesia, Sociedade e Estado com encontros consonantes e marca esses encontros. Aí ha puesto em 6A, crearla, influência, extranjero, pueblo e exemplo. Bem, separa as sílabas e as palavras indicadas em letra A. Crearla, influência, extranjero, pueblo e exemplo. Mira que não se separa esses encontros consonânticos, não? Só quando há dupla, não? Vale? Separa as seguintes palavras. Na 7. Ahoga, estrutura, escritura, exemplos, chamado e cobrir. Aí depois vem as questões do Enem, do tango, né? Falando sobre algo de la cultura que tuve el placer de conocer cuando estuve en Buenos Aires
E depois na outra também falando sobre Mário Vargas Llosa, né? Também recebeu o Prêmio Nobel e é muito interessante também, ¿vale? Então, o lume que se sobre difundir ultrapassando as fronteiras do país e que foi de cultura, não? Por isso é importante. E duas, que foi a demanda expressiva de educação. Agora eu vou passar para os outros, van a ser em casa de la 15 adelante. Vamos falar um pouquinho aqui. Alunos, hoje veremos a situação. Você exame se acentua? Não. Pandi escrúpulo se acentua? Sim. Comes alpiste se acentua? Não. Gantoro calvície se acentua com os sonhos, não? Lá é meio drama dele, não? Então, vamos falar um pouquinho sobre as regras de acentuação. Muito interessante. Vamos a ver. Bueno, em todas as palavras, há sílabas que não são pronunciadas com maior ou menor intensidade. As sílabas que têm uma ênfase maior se chamam tônicas e podem levar a situação ortográfica de acordo com as regras que aprendeis a continuação. Segundo a posição da sílaba tônica, as palavras se classificam em agudas, grados-odianas, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Por que he puesto assim para ver? Por exemplo, coração, aqui ó, som, na última sílaba. Acá vai estar na sílaba do médio, não? Então, se tiver só as duas sílabas acá, então vai ser sempre a penúltima sílaba. Acá, antes antepenúltima, não? Última, penúltima, antepenúltima. E acá, antes da antepenúltima, ¿vale? São as exceções, vamos a ver isso. Tranquilas? Então, vamos. Aguda, última. Se a palavra termina em NS ou vocal, excepto se termina em mais de uma consoante. Então, por exemplo, caminhão, compás, colibri, lápis, taps, robots. Então, terminou com la S. Por lo tanto, assim. Aqui, robots vai ficar em robots, pero não vai ser acentuada. E o acento é agudo, não há circunflexo, não há la tilde, não? La tilde é acento agudo e solo la tilde, e solo temos agudo aqui, ó. Solo esse. Não há tio, não há circunflexo, somente o acento agudo. Não há crase, tá? Então, assim, quando terminadas a sílaba forte é final, N ou S ou vogal, vai ser acentuada, a não ser que termine de duas consoantes. Gravisodiana, penúltimo na sílaba. Se a palavra não termina em N, S ou vogal, podemos, qualquer outra consonante, podemos poner el acento. Então, acá há duas sílabas. Álbum, álbum. Terminado em M, a sílaba forte é al. Então, acentua. Lápis, também lá. Mañana, tem três, olha lá. Mañana, né? E bíceps, da mesma forma. Se termina em mais de uma consoante, não se acentua. Ou se acentua, no caso, não? Acá não acentua, acá acentua. Vamos a ver. Esdrúxula, antepenúltima, sempre leva em tilde. Década, México, rápido, ángel, ángelos, né? Ou ángeles. Sobre esdrúxulas, anterior a la última, ou antes da antepenúltima, sempre leva tilde. Comételo, hágaselo, etc. Muito tranquilo, não? Tilde diacrítico, acento diacrítico. A tilde diacrítica se coloca em palavras que têm uma variedade tônica para diferenciá-las de sua variedade átona, ou e otorgar-lhe assim uma característica
gramatical distinta. Aí nós outros temos alguns, ó. Palavra com monossílabas, palavras sem tilde. Então, se nós temos a um com tilde, advérbio de tempo, que significa toda a vida. A um vivo com os padres. A um sem tilde significa incluso, se querem, te quero. A um sendo povo. Tipo, para cá. Aí. De e de. Verbo dar. Exemplo, le hablaré quando me dê as graças. De, preposição. El abrigo é de seda. Ou seja, blusa de seda. Tá vendo? É igualzinha a palavra. O que vai diferenciar ela é o acento. Verbo estar sendo la cama está hecha. Pronome de massa, exemplo, esta cama es la tuya. Não? Pronome singular masculino, exemplo, ele. Ele é um aluno aplicado, quer dizer, ele. Ou ele como artículo determinado masculino. Exemplo, el coche es nuevo. Mas e mais. Mas, com tilde, é de quantidade. Signo matemático. Sou mais alto que Rosana. Mas, conjunção adversativa, significa pero. Estudei muito, mas não aprovei. E mi, não? Pronome personal, exemplo, todo depende de mim, com tilde. Pronome possessivo, aquela é minha casa. E assim por diante. Aí nós temos o se, o si de condicional, verbo de afirmação e o si de conjunção musical. E também há o si de condição, não? O T de bebida, e T de chá, tá? E T, exemplo, T de ir, é sentido, tu e tu, né? Tu, segunda pessoa singular, tu eres uma pessoa mulher. E tu determinante é o pronome possessivo, exemplo, qual é a tua habitação, vale? E aí nós temos também as relativas em orações interrogativas, exclamações. Algumas palavras só levam tilde quando estão em oração interrogativa exclamativa. Que, quem, quenes, qual, quais, como, quando, donde e quanto. Vale? E aí há um exercício. A alternativa é que as três palavras estão acentuadas da mesma regra é éxito, acadêmico ou sólida. Busqueta, exo, estás, superação, busqueta, economia, relação, mas estas, sólida, educação, comum. 1, 2, 3 e... exo, acadêmico e sólida, porque as duas são esdrújulas. Chiquitos de mi coração, agora nós temos... Los heterotónicos. Los heterotónicos são palavras em espanhol com grafia semelhante à de português, pero com a pronúncia distinta, diferente. Normalmente a tonicidade está em uma símbolo distinta. Exemplo, em espanhol, periferia, límite, limite, herói, medíocre, medíocre. Protótipo, cerebro, vale? Isso é, chicos. E tem um que a mim me encanta. Polícia, em português, isso é. Besitos, hasta luego, puesto la bella ciao, que é italiano, pero está bem. Hasta luego, hasta la próxima.